Olá! Vamos mergulhar num tema bem interessante hoje. Já parou para pensar qual seria, assim, a missão número 1 de uma igreja? Pois é, o material que a gente vai analisar hoje traz uma visão bem direta sobre isso, tratando a igreja como uma verdadeira agência evangelizadora. Vamos entender juntos o que isso realmente quer dizer. E para começar, o material já lança de cara a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Afinal de contas, qual é a missão suprema da igreja? É essa a questão central que a gente vai desvendar passo a passo. E a resposta, olha, vem logo em seguida, sem rodeios. A ideia principal, a verdade prática do texto, é que a própria essência, o DNA da igreja, é ser essa agência. Não é apenas uma das suas tarefas, é a sua principal função, a sua vocação por excelência. Tá, legal. Mas de onde vem essa ideia? Para a gente entender a raiz dessa missão, o material nos leva para um momento chave, um ponto de virada na história. O mandato final, que muitos conhecem como a Grande Comissão. O ponto de partida é aquele período de 40 dias depois da ressurreição. Tenta imaginar a cena. Segundo o livro de Atos, isso foi tipo um treinamento intensivo. Jesus estava ali, preparando seus seguidores mais próximos para uma missão que ia, literalmente, mudar o mundo. E toda essa preparação culmina nesse versículo, que é o coração de tudo. O texto o apresenta não só como uma promessa, mas como um verdadeiro mapa estratégico. É um plano de ação, sabe, com etapas muito bem definidas. E essa estratégia é genial, ela é progressiva. Começa em casa, no local, que era Jerusalém, um lugar descrito como hostil na época. Depois, o plano era expandir para os arredores, para Judéia e Samaria, que também não eram lá muito amigáveis. E o objetivo final era global, era alcançar os confins da Terra. Mas vamos combinar, uma missão desse tamanho, com essa ambição toda, precisava de um poder à altura, né? E é aí que o material mostra de onde viria o combustível para essa empreitada, um evento chamado Pentecostes. E o mais curioso é que a primeira ordem não foi vão, mas sim esperem. Eles tinham que ficar em Jerusalém e aguardar por uma promessa divina, uma capacitação que era pré-requisito para começar qualquer coisa. Primeiro o poder, depois a ação. E isso nos leva a um detalhe que o material destaca e que é fascinante. A palavra grega original para virtude ou poder nesse versículo é dunamis. Isso não é um poder passivo, estático. Significa poder real, poder em ação. Aliás, é a raiz da nossa palavra dinamite. Pensa só no tipo de poder que foi prometido. Uma capacidade dinâmica, explosiva, transformadora. E o momento em que esse poder todo, esse dunamis, foi finalmente liberado, tem nome: Pentecostes. De acordo com o texto, foi ali que a igreja nasceu para valer como uma força evangelizadora, e o resultado imediato foi a primeira grande conversão em massa da história. Ok, então a gente já tem a missão e o poder para executá-la. Mas como isso funcionou na prática? Como foi em que isso saiu do papel? O texto nos dá um estudo de caso perfeito, a igreja que surgiu em Antioquia. De todas as comunidades cristãs daquela época, por que Antioquia chama tanta atenção? É porque, segundo o material, ela se tornou o principal modelo, o protótipo de uma igreja missionária em ação. Vamos ver o porquê. E aqui estão os pontos que faziam dela um exemplo. O texto mostra que era uma igreja que buscava direção através de oração e jejum, tinha uma liderança sólida, mas o ponto-chave é que ela agia. Foi de Antioquia que saíram os primeiros missionários enviados para outras culturas. Foi um passo gigante que começou a tornar a mensagem cristã universal. Tudo isso é história, claro. Mas o grande argumento do material é que essa tarefa não ficou no passado, ela não terminou. A grande questão que o texto levanta agora é: qual é a relevância de tudo isso para a gente hoje? O texto propõe uma hierarquia de prioridades bem clara, quase como uma pirâmide. Na base, a gente tem atividades super importantes, como ajuda social, educação, construir templos, tudo isso é valioso. Mas lá no topo, como a missão primária, a mais urgente de todas, está a evangelização. E essa citação final praticamente resume a perspectiva inteira do material. É uma declaração bem forte que coloca a tarefa de evangelizar acima de qualquer outra coisa em termos de importância e urgência. E para fechar, o texto não nos dá uma conclusão pronta. Pelo contrário, ele nos deixa com essa pergunta, que é uma provocação. É um convite para a gente refletir. Ele transforma toda essa análise histórica numa questão bem pessoal de responsabilidade. Hoje, qual é a conexão entre a mensagem e o mensageiro? Fica aí o pensamento.